Cheguei, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste belíssimo canal. E hoje a gente vai falar de uma história muito leve, tipo, muito tranquila. A gente vai começar com canibalismo. Olha que de boa. Cortou o vídeo no primeiro minuto. Monetizou em 2 segundos. Então, nessa história de hoje, a gente vai falar sobre um querido que procurava voluntários para que ele pudesse comer. No sentido literal da palavra comer. Tipo, round, garfo e faca, alimento. Deu pra dizer? Eu acho que sim. Essa história é muito bizarra. É uma coisa que não dá muito pra explicar, só indo junto comigo até o final dessa história. Então já pega essa pipoca, prepara seu miojo, dá um like nesse vídeo e vamos! Vamos começar pelo começo, não é mesmo? É óbvio. Armin Meiwes, eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele nasceu na cidade de Rotemburgo, na Alemanha, no dia 1º de dezembro de 1961. Filho único de Waltraud Meiwes. Eu acho que é assim que fala, eu não vou tentar mais falar esse sobrenome. Ele tinha 2 meio-irmãos mais velhos do antigo relacionamento do pai. Só que o pai dele acabou abandonando ele. Em algumas fontes fala que ele tinha 8 anos quando isso aconteceu, e em outras fala que ele tinha 6. Mas enfim, a gente não sabe da vida do pai dele por aqui. Inclusive, o próprio menino se dizia muito solitário, ele se sentia muito solitário depois que a família se desfez, de acordo com ele. Não se tem muitas informações sobre o passado dele, tipo, sei lá, se alguma coisa aconteceu que tenha gerado um trauma de infância, alguma coisa que tenha ajudado ele a criar uma questão psicológica, a gente não sabe sobre isso. Mas sabe-se que ele era uma criança muito isolada, muito introvertida, ficava muito na dele e, inclusive, tinha um amigo imaginário pra ajudar aí a ficar menos sozinho. E como vocês vão ver no decorrer desse vídeo, ele tinha alguns desejos um tanto quanto peculiares, podemos dizer assim. Além de tudo isso, a mãe dele tinha alguns problemas emocionais e era bastante rígida com ele. E uma coisa que a mãe dele sempre fazia era contar aquela história, João e Maria, pra ele todas as noites direto, fazendo com que ele criasse um fascínio por essa história. Ele comentava o quanto ele achava interessante a parte que a bruxa tava quase, tipo, prestes a devorar o João. Já mais velho, uma das brincadeiras favoritas dele era dissecar bonecas pra depois queimá-las. Desde essa época ele já fantasiava atos canibais. E ele vivia com a mãe dele, que inclusive os dois tinham uma relação bem estranha. A mãe dele era bem controladora e tratava ele como se ele fosse, sei lá, um servo ali da casa. Ele tinha que fazer todas as tarefas da casa. E uma coisa bem bizarra que eu não entendi até agora é que ela gostava de decorar a casa dela com o tema medieval. E ela obrigava tanto o filho quanto ela mesma a vestir roupas da época e ficar em casa como se eles estivessem na época medieval. Normal? Óbvio que não. Então o que vai vir daí, né? Relatos também dizem que desde pequeno o Armin, ele tinha atração por outros meninos, mas a mãe dele reprimia isso. Inclusive o melhor amigo dele, que era um amigo imaginário, se chamava Frank, era um menino, digamos assim, só que a mãe reprimia isso dentro dele. Conforme o tempo passava, o Frank, o amigo imaginário dele, ia desaparecendo, né? O Armin tava crescendo, mas o que não desaparecia era a vontade do Armin de ingerir a carne de outro ser humano. Pra fugir da mãe, ele passou alguns anos servindo como soldado militar. Ele foi pro exército servir, inclusive ele era dito como um soldado exemplar. E ele mesmo, o próprio Armin, afirmava que nesse período que ele estava no exército, o canibalismo dentro dele não existia, ele não tinha essa vontade. Depois disso, o Armin procurou uma agência de casamentos, que eu não sei se vocês sabem, mas antigamente as pessoas usavam agências de casamento como se fosse um aplicativo de relacionamento, tipo um Tinder. Ele procurou essa agência de casamentos e na agência ele acabou conhecendo e ficando noivo da noiva dele, Petra. Os dois tinham um relacionamento, só que ele não tinha nenhuma atração física por ela. Então, o que a cabecinha genial dele disse pra ele? Que ele teria algum tipo de atração por ela se ele comesse a carne dela, tipo, ingerisse. Gente, como é que fala isso? Não tem muito como falar. Ele pensava que pra ele ter atração ele tinha que ter algum tipo de conexão com a pessoa. Então ele não sabia de onde vinha, tipo, esse desejo, tá ligado? E aí, como ele não conseguia se relacionar com mulheres, usou meio que como desculpa, ou não sabia, entendeu? Que ele era homossexual, ou era reprimido pela mãe, enfim. Fez ele pensar que, pô, pra eu sentir atração por uma mulher, como eu não tô sentindo aqui de forma genuína, eu acho que eu tenho que comer a carne dela. É o primeiro pensamento que vem na cabeça de um ser humano. Depois de ter terminado o seu noivado, ele voltou pra casa da mãe, que já tava bem mais velha e precisava de ajuda nos cuidados do dia a dia. Ela precisava da ajuda do filho. E esses desejos meio esquisitos dele se
intensificaram. Dessa vez ele procurava uma pessoa que fosse suficientemente ligada a ele pra que ele pudesse ter uma parte do corpo dessa pessoa dentro dele. Gente, esse homem parou de fazer sentido no dia 1º de dezembro de 1961, no dia do nascimento. A chave virou mesmo quando a mãe do Armin veio a falecer por conta de um acidente e aí ele não tinha mais que gastar, entre aspas, tempo cuidando da mãe dele, ele tinha 100% do tempo livre pra pensar em asneira. Então olha o que ele vai fazer. Ele começou a passar muito mais tempo na internet, inclusive um PS aqui, ele era técnico de informática, o que fazia com que ele tivesse uma facilidade maior de conseguir acessar a Deep Web, e foi o que ele fez. Por meio de muitas e muitas pesquisas com o tema comer seres humanos, ele viu que ele não estava sozinho nesse mundo. Tinham várias outras pessoas que tinham esse problema também, e essa vontade. Tanto de fato, comer alguém, quanto de ser ingerido. O Armin passou por diversos fóruns e chegou a conversar com mais de 400 pessoas interessadas na proposta. O objetivo dele era encontrar um voluntário que quisesse de fato, de verdade, virar comida. Ele não queria simplesmente só sequestrar uma pessoa e forçá-la a viver aquela situação. Ele queria alguém que falasse: tudo bom? Eu quero ser ingerido por você. Em um desses fóruns, ele encontrou um que se chamava The Camel Café. Nesse fórum, ele fez um post falando que ele estava em busca, ele estava procurando uma pessoa que fosse forte, robusta, entre 18 e 25 anos, que estivesse disposta a ser morta e comida em seguida. E em março de 2021, um homem respondeu a sua postagem. Esse homem se chamava Bernard Jungen Armando Brandes, a gente vai chamar ele de Armando. Ele era um engenheiro de 43 anos que morava em Berlim, que fantasiava em ter os seus órgãos arrancados de dentro dele com os dentes. Ah, e um pequeno detalhe, esse homem não foi o único que respondeu ao post. Vários outros seres humanos responderam falando que queriam sim ser comidos por esse cara, só que ao longo do tempo algumas pessoas desistiram e ele de fato queria alguém que topasse 100% esse... Eu não sei nem como chama isso. Até que no dia 9 de março de 2001, o babado todo acontece. Os dois se encontraram na casa do Armin, em uma cidade a oeste de Rotenberg, para realizar essa tal proposta. Ah, e pra ficar mais bizarro ainda, os dois filmaram o encontro do início ao fim. Então, temos imagens, não aqui, né? Eu não tenho, você não tem, a polícia tem, mas existem imagens de tudo isso que aconteceu. Então, deixa eu te contar o que aconteceu. O vídeo mostra o Armin, como é que eu posso dizer? Amputando, retirando, tirando fora, deslocando, retirando para o órgão reprodutor do Armando. Já bem leve, né? A gente não começa com um braço, com uma orelha, não. É direto lá. Lembrando que isso tudo, não que melhore ou piore a história, tá? Mas isso tudo era com consentimento dos dois. O cara queria que isso fosse feito com ele. Por quê? Olha, eu também não sei, mas ele queria. Eles cortaram e retiraram lá o membro e tentaram comer cru juntos. E aí não deu, né? Eles tentaram cozinhar e aí, enfim, cada vez que eles tentavam cozinhar ficava pior e, enfim. No final das contas, estava tão queimado que estava incomível, não dava pra comer, e eles resolveram dar o membro pro cachorro. Então o cachorro acabou comendo. Ai, gente, sério. E antes disso tudo, a vítima ingeriu mais de 20 comprimidos pra não sentir dor, tipo analgésico, remédio pra dormir, xarope, várias coisas pra ele de fato ficar anestesiado, né? Inicialmente o Armando insistiu com que o Armin tentasse arrancar o órgão dele com o dente, porque era isso que de fato ele queria. Só que não foi possível, então eles acabaram usando uma faca. Teve toda aquela questão deles tentarem comer, não deu certo, deram pro cachorro e seguiram em frente. Logo após isso tudo, o que aconteceu? O Armin preparou um banho pro Armando tomar. Vale lembrar que ele estava sangrando horrores, né? Porque o membro dele foi descer e ele tava entrando numa banheira pra tomar banho, mas o sangue tava lá, existindo. Ele colocou ele lá dentro e foi ler livros do Star Trek. Enquanto isso, ele ficava checando a vítima no banheiro de 20 em 20 minutos. Depois de um tempo, o Armin decidiu ir até o Armando e tirar logo a vida dele, acabar logo com essa palhaçada. Então ele pegou uma faca e o pescoço do Armando. Depois disso, ele pendurou o corpo da vítima naqueles ganchos de carne, sabe, de freezer. Mas enfim, ele pendurou o corpo do Armando nesse gancho pra ele então ser separado em várias partes e congelado. Eu quero saber como que ele pendurou o cara num gancho, tipo, sozinho. Cara, depois de tudo que
acontecendo aqui, eu acho que o gancho pra mim é o que menos me choca. Em entrevista, o Armin chegou a dar detalhes do que ele fez com a carne, ou os pedaços de carne. De acordo com ele, o filé da vítima foi temperado com sal, pimenta, alho e noz moscada e foi comida com acompanhamento de croquetes e couve de Bruxelas. E ele também descreveu algumas das suas reações que eu vou ler pra não dar margem a erro. A primeira mordida foi com certeza única, indefinível, já que eu tinha sonhado com isso durante 30 anos. Com essa conexão íntima que se faria perfeita através dessa carne. Gente, isso aqui é direto pro hospício. Isso aqui não tem meio termo, não tem meio do caminho. Supostamente, o Armin chegou a consumir aproximadamente 20 quilos de carne humana durante todo esse tempo aí que ele tirou a vida do cara e foi fazendo refeições. Ele tava no freezer e ia pegando, hoje quero um braço, hoje quero uma batata da perna, hoje eu quero um glúteo. Algum tempo depois do crime, o estoque de carne dele já tava no fim, então ele tava tendo que procurar uma nova vítima, um novo voluntário. Só que dessa vez, uns anúncios dele foram denunciados por outro internauta que levou pra polícia e a polícia conseguiu agir a tempo e ele não fez outra vítima. E assim, em dezembro de 2002, ele acabou sendo preso. Ao chegarem na casa do Armin, os policiais encontraram não só o corpo, né, o que restou do corpo da vítima, mas também essa fita com as 4 horas de gravação. As cenas do vídeo eram tão fortes que quem assistiu teve que passar por um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico. O Armin acabou confessando o crime e disse que, ao consumir um corpo, ele daria um sentido à morte, ao invés do corpo ser simplesmente descartado, além de que era um desejo dele e do próprio Armando. Então, na cabeça dele, ele tava certo, ele não tava fazendo nada errado. Era um desejo dele, era um desejo do cara. Consentimento, né? Não é... Se existe sentimento, não é traição? De acordo com ele, se existe consentimento, não é crime. Por fim, ele foi julgado 2 vezes, uma em 2004, na qual ele foi condenado por 8 anos, e outra em 2006, que ele pegou prisão perpétua. Na cadeia, ele confessou às autoridades a vontade de escrever um livro que ele tinha, e o livro era para que as pessoas não cometessem o mesmo erro que ele cometeu. De acordo com ele, as pessoas deveriam, né, fazer um tratamento para que nunca chegassem ao ponto que ele chegou. De fato, né, comer 20 quilos de carne não é normal. E hoje, por incrível que pareça, a fome canibal dele cessou, foi completamente saciada e ele acabou virando vegetariano. Olha que legal! É muito tranquilo esse vídeo, gente. Não sei o que dizer sobre essa história, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, me deixe saber aqui nos comentários o que vocês acharam. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!